No sertão árido, quando Lampião reinava como o temido rei do cangaço, um coronel obeso e cruel cometeu o erro fatal de humilhar publicamente Maria Bonita. Esta é a história sangrenta de como a arrogância de um homem poderoso o levou a conhecer o lado afiado da justiça sertaneja. Se inscreva no canal para mais histórias brutais do cangaço brasileiro. O sol rachava o chão de pedra do sertão nordestino como se fosse chicote de feitor cruel. Era 1928 e as terras secas entre Pernambuco e Alagoas conheciam bem o nome de Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Mas naqueles dias escaldantes de julho, o rei do cangaço tinha um objetivo bem específico: encontrar o coronel Epaminondas Cavalcante de Albuquerque, conhecido em toda a região como Coronel Barrigudo ou simplesmente o Obeso. Epaminondas não era apenas gordo, era grotescamente volumoso, com uma barriga que chegava primeiro em qualquer lugar que ele fosse. Pesava mais de 150 quilos, numa época em que a maioria dos sertanejos mal chegava aos 60. Sua obesidade não era apenas resultado de fartura, mas de uma gula desmedida que contrastava cruelmente com a fome que assolava seus trabalhadores. A rixa entre Lampião e o coronel havia começado 3 meses antes, quando Epaminondas cometeu o erro fatal de humilhar publicamente Maria Bonita na Feira de Triunfo. O coronel, bêbado de cachaça e arrogância, havia gritado para todos ouvirem que mulher de cangaceiro não passava de cadela no cio e que ele próprio poderia amansar a danada com seu chicote. Pior ainda, mandou seus jagunços cercarem Maria Bonita e a obrigaram a se ajoelhar diante dele enquanto ele ria, a barriga tremulando como gelatina podre. Quando a notícia chegou aos ouvidos de Lampião, o cangaceiro ficou 3 dias em silêncio absoluto. Seus homens conheciam bem esse sinal. Era a calma que antecedia a tempestade de sangue. No 4º dia, Lampião levantou-se de sua rede, ajeitou o chapéu de couro e disse apenas: "Vamos visitar o coronel Barrigudo." Epaminondas morava numa fazenda chamada Três Pedras, uma propriedade imensa que se estendia por léguas de terra árida. A Casa Grande era um casarão colonial pintado de branco, com varandas amplas e um terreiro onde o coronel costumava exibir sua autoridade. Era ali que ele recebia os pobres que vinham pedir trabalho, socorro ou clemência, sempre da mesma forma humilhante, fazendo-os se ajoelhar sob o sol escaldante enquanto ele decidia seus destinos do alto de sua cadeira de balanço reforçada. O coronel havia construído sua fortuna e poder através de métodos que fariam até os cangaceiros mais cruéis torcerem o nariz. Além de explorar seus trabalhadores até a exaustão, ele tinha o hábito de cobrar as dívidas das famílias pobres, levando suas filhas para trabalhar na Casa Grande. Trabalho que raramente se limitava aos afazeres domésticos. Quando as moças engravidavam, como inevitavelmente acontecia, ele as expulsava de suas terras sem um tostão, alegando que haviam se perdido por conta própria. Mas foi sua obsessão doentia por demonstrações públicas de poder que selou seu destino. Epaminondas tinha o costume de organizar festivais de punição em seu terreiro, onde criminosos, devedores e desafetos eram castigados diante de uma plateia forçada a assistir. Ele se deliciava vendo o sofrimento alheio enquanto devorava pratos enormes de carne assada e bebidas geladas, sua barriga se agitando de prazer a cada gemido de dor. O plano de Lampião era simples e direto. Chegaria à fazenda ao meio-dia, quando o sol estivesse mais forte e o coronel estivesse fazendo sua sesta após o almoço. Seus homens cercariam a propriedade silenciosamente, neutralizariam os jagunços e capturariam Epaminondas vivo. O que viria depois seria uma lição que ninguém na região jamais esqueceria. Na manhã do dia escolhido, Lampião e seu bando de 15 homens partiram antes do amanhecer.
Cavalgaram em silêncio pelas trilhas conhecidas apenas pelos cangaceiros, evitando as estradas principais onde poderiam ser vistos pelos informantes do coronel. O calor aumentava a cada hora, e quando chegaram às proximidades da fazenda Três Pedras, o termômetro já marcava 40 graus à sombra. Corisco, o braço direito de Lampião, foi enviado para reconhecer o terreno. Voltou 1 hora depois com informações precisas. Havia 8 jagunços na propriedade, o coronel estava dormindo em sua rede na varanda dos fundos e a maioria dos trabalhadores havia sido dispensada para a sesta. Era o momento perfeito. Os cangaceiros se dividiram em 3 grupos. Lampião lideraria o ataque frontal, enquanto Corisco e outros 4 homens cercariam a casa pelos fundos. O terceiro grupo, comandado por Sabino, ficaria responsável por controlar os jagunços e impedir qualquer tentativa de fuga ou pedido de socorro. Às 11h30 da manhã, quando o sol estava no seu ponto mais cruel, Lampião deu o sinal. Os cangaceiros avançaram como fantasmas do sertão, suas alpercatas de couro não fazendo barulho algum sobre a terra ressecada. Em menos de 10 minutos, todos os jagunços estavam mortos ou amarrados, e o coronel Epaminondas foi despertado de sua sesta pelo cano frio de um rifle Winchester encostado em sua testa suada. "Acorda, barrigudo", disse Lampião com voz calma, quase sussurrando. "Chegou a hora de pagar tuas contas." O coronel abriu os olhos devagar, ainda sonolento, mas quando viu o rosto marcado de Lampião diante de si, toda a cor fugiu de sua face gorda. Tentou se levantar rapidamente da rede, mas seu peso excessivo fez com que ele se enroscasse nas cordas e caísse no chão com um baque surdo que fez tremer as tábuas da varanda. "Lampião, meu amigo, deve haver algum mal-entendido." Começou a gaguejar o coronel, ainda tentando se desenrolar da rede. "Mal entendido foi você ter botado a boca em minha mulher", respondeu o cangaceiro, ajudando ironicamente o obeso a se levantar. "Agora vamos resolver isso como homem." Epaminondas conhecia a reputação de Lampião e sabia que suplicar seria inútil. Mesmo assim, não conseguiu evitar. "Por favor, Virgulino, eu tenho família. Posso te pagar qualquer quantia." "Família?" Lampião riu sem humor. "E cadê tua preocupação com as famílias que você destrói, com as moças que você desonra, com os homens que você humilha?" O coronel foi arrastado para o meio do terreiro, sob o sol impiedoso. Seus trabalhadores, que haviam se escondido quando ouviram os tiros, começaram a aparecer nas janelas e portas, curiosos e temerosos. Lampião queria que todos vissem o que aconteceria. Era parte da justiça sertaneja. "Corisco, traga aquela estaca ali do curral", ordenou Lampião, apontando para uma cerca próxima. Corisco voltou carregando uma estaca de madeira resistente, pontiaguda numa das extremidades, usada para cercar o gado. Tinha cerca de 2 metros de comprimento e era grossa como o braço de um homem forte. "Sabino, cave um buraco ali no meio do terreiro, bem fundo." Enquanto Sabino cavava, Lampião obrigou o coronel a ficar de pé sob o sol escaldante. A gordura de Epaminondas logo começou a derreter literalmente. O suor escorria em bicas por seu rosto e pescoço, encharcando sua camisa de linho fino. Em poucos minutos, ele estava ofegante e tonto. "Por favor, pelo menos me deixe na sombra", implorou. "A sombra é para os homens de bem", respondeu Lampião. "Canalha fica no sol mesmo." Os trabalhadores da fazenda se aproximavam devagar, formando um círculo ao redor da cena. Eram homens, mulheres e crianças esqueléticos, rostos marcados pela fome e pelo sofrimento. Muitos haviam sido vítimas diretas da crueldade do coronel. Lampião notou o ódio contido em seus olhos. Ódio que anos de opressão haviam transformado em sede de vingança.
Quando Sabino terminou de cavar o buraco, Lampião fez um sinal e seus homens fincaram a estaca verticalmente, deixando cerca de 1,5 metros da ponta afiada, exposta acima do nível do solo. A madeira ficou firme como uma lança, pronta para perfurar os céus. Agora, barrigudo, você vai entender como se sente um espeto no fogo, disse Lampião com frieza. O coronel entendeu imediatamente a intenção e começou a gritar: Não! Pelo amor de Deus, isso é desumano! Desumano foi o que você fez com Maria Bonita. Desumano é o que você faz com essa gente todo dia. Lampião apontou para os trabalhadores ao redor. Pergunta para eles o que acham de desumano. Um velho curvado, de cabelos brancos e mãos calejadas, deu um passo à frente. Coronel desgraçado levou minha neta de 15 anos. Quando ela voltou, estava grávida e doida varrida. Se matou no açude mês passado. Uma mulher magra como vara seca completou. Meu marido morreu de tanto trabalhar sem comer. Coronel disse que homem fraco não merecia comida. Outros começaram a falar, contando histórias de abusos, humilhações e crueldades. O coronel ouvia tudo ficando cada vez mais pálido, percebendo que não havia misericórdia naqueles olhos ressecados pelo sofrimento. Lampião ergueu a mão pedindo silêncio. Chega de conversa. Vamos ao que interessa. 2 cangaceiros agarraram os braços gordos do coronel, mas Epaminondas ainda tentou resistir com o desespero de quem sabe que vai morrer. Sua obesidade, porém, trabalhava contra ele. Em poucos segundos, estava sem fôlego e sem forças para lutar. Espera! Gritou. Eu sei onde tem um tesouro, ouro enterrado. Posso dividir contigo? Lampião parou e sorriu. Ouro é sempre bem-vindo. Onde está? Ali, debaixo da mangueira grande, tem uma botija cheia de moedas de ouro. Corisco, vai verificar. Corisco cavou rapidamente sob a mangueira indicada e, de fato, encontrou uma botija de barro cheia de moedas antigas. Lampião examinou o tesouro com interesse. Era uma fortuna considerável. Agora me solta? Perguntou o coronel esperançoso. Agora eu fico com teu ouro e te espeto mesmo assim, respondeu Lampião friamente. Dinheiro roubado volta para o povo, mas tua conta ainda não foi paga. O desespero final de Epaminondas foi um espetáculo digno de pena, se ele merecesse alguma. O homem que durante décadas humilhou e torturou os fracos, agora chorava como uma criança, pedindo clemência que nunca concedeu a ninguém. Suas lágrimas se misturavam ao suor que escorria pela papada tremulante, criando pequenos riachos salgados que gotejavam no chão ressecado. Por favor, Lampião, eu prometo que mudo. Vou tratar bem meu povo. Vou devolver as terras. E soluçava entre os ófegos causados pelo calor e pelo pânico. Promessa de homem sem palavra não vale nem o papel em que não está escrita, respondeu o cangaceiro, verificando se a estaca estava bem firme no buraco. Os trabalhadores ao redor do terreiro observavam em silêncio religioso. Alguns tinham os olhos brilhando de uma sede de justiça que há anos estava engasgada na garganta. Outros simplesmente olhavam com a indiferença de quem já viu tanto sofrimento que se tornou imune à piedade. Lampião fez um gesto e seus homens começaram a despir o coronel. Epaminondas tentou resistir mais uma vez, agarrando-se desesperadamente às próprias roupas, mas a obesidade, que sempre foi símbolo de seu poder, agora se tornara sua maior fraqueza. Em poucos minutos, estava completamente nu, sua pele branca e gorda exposta ao sol inclemente como uma baleia encalhada na praia. Santo Deus! Murmurou uma das mulheres presentes. Não se sabe se pela visão grotesca ou pela antecipação do que estava por vir. A barriga de Epaminondas era realmente impressionante. Uma massa de carne que parecia ter vida própria, tremulando a cada respiração ofegante. Suas pernas mal conseguiam sustentar o peso do corpo e ele precisou se apoiar em 2 cangaceiros para não desabar no chão. Última chance de dizer alguma coisa útil.
ofereceu Lampião, mais por curiosidade que por misericórdia. O coronel tentou falar, mas só saíam sons incoerentes entre soluços e súplicas. Sua mente, acostumada a comandar e humilhar, simplesmente não conseguia processar a realidade de estar do outro lado da equação. Então, vamos acabar com isso, disse Lampião com finalidade. O que aconteceu a seguir foi executado com a precisão de quem tinha experiência em causar sofrimento calculado. Os cangaceiros posicionaram o coronel sobre a estaca, com Corisco e Sabino segurando seus braços para mantê-lo na posição. O homem obeso tremia tanto que a estaca vibrava sob ele como um diapasão macabro. "Vai descendo devagar", comandou Lampião. "Quero que ele sinta cada dedo da madeira entrando." O primeiro contato da ponta afiada com a carne mole do coronel arrancou dele um grito que ecoou por toda a fazenda e além. Os pássaros que estavam pousados nas árvores próximas voaram assustados, e até os bois do pasto levantaram as cabeças na direção do som. A estaca começou a penetrar lentamente na anatomia do coronel, que berrava com uma intensidade que chegava a ser surreal. Seus gritos não eram mais humanos, eram algo primitivo, animal, como se toda a sua maldade acumulada estivesse saindo junto com a vida. Para! Eu pago qualquer coisa, mato quem vocês quiserem", gritava entre espasmos de dor. "Agora você sabe como se sente um porco no espeto", comentou Lampião, sem demonstrar emoção alguma. A execução continuou com lentidão deliberada. A cada centímetro que a estaca subia, Epaminondas emitia novos sons de agonia. Sua obesidade, que sempre foi motivo de orgulho e símbolo de poder, agora tornava tudo ainda mais grotesco e demorado. Havia simplesmente mais carne para atravessar. Os trabalhadores assistiam hipnotizados. Muitos haviam sonhado com este momento durante anos de humilhação e sofrimento. Outros começaram a se afastar, perturbados pela brutalidade da cena, mesmo sabendo que o coronel merecia cada segundo de dor. "Minha mãe, onde está minha mãe?" Começou a delirar Epaminondas quando a estaca alcançou seus órgãos internos. "Tua mãe deve estar se revirando no caixão de vergonha do filho que pariu", respondeu Lampião. Conforme a madeira continuava seu caminho sangrento através do corpo obeso, os gritos foram perdendo força e se transformando em gemidos guturais. O rosto do coronel mudou de cor diversas vezes, do branco da palidez ao vermelho da dor, depois ao roxo da falta de ar. "Quanto tempo ele demora para morrer?" perguntou um dos cangaceiros mais novos, claramente perturbado pela lentidão do processo. "Depende de onde a madeira pega os órgãos", explicou Corisco com a naturalidade de quem já viu de tudo. "Se acertar o coração ou o pulmão, é rápido. Se só furar a barriga, pode levar horas." Como se tivesse ouvido, Epaminondas tentou falar mais uma vez. "Água, pelo amor de Deus. Água. Água é pra gente", respondeu uma das trabalhadoras. "Você nunca deu nenhum gole para os que morreram de sede no teu terreiro." A estaca continuou subindo implacavelmente. Quando finalmente atravessou completamente o corpo do coronel e começou a aparecer pela boca, ainda levou mais alguns minutos para que ele parasse de se mexer. Seus olhos permaneceram abertos, fixos no céu azul do sertão, como se estivesse buscando uma salvação que nunca chegou. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do vento seco soprando entre as árvores. Os trabalhadores continuaram olhando para o corpo empalado por um longo tempo, como se precisassem ter certeza de que o pesadelo realmente havia acabado. "E agora?" perguntou uma das mulheres. "Agora vocês ficam com as terras", disse Lampião, distribuindo as moedas de ouro da botija entre os presentes. "Dividam tudo entre vocês, trabalhem juntos, e se aparecer outro coronel querendo mandar, mandem ele falar comigo." Lampião e seu bando partiram ao final da tarde,
deixando o corpo de Epaminondas como um marco sombrio no meio do terreiro. Os trabalhadores decidiram deixá-lo ali por 3 dias, como exemplo para qualquer outro potentado que tivesse ideias semelhantes. Nos dias que se seguiram, a notícia do fim do coronel Barrigudo se espalhou pelo sertão como rastilho de pólvora. Alguns contavam que ele havia sido espetado como um porco de festa junina. Outros juravam que a estaca era tão grande que dava para ver a ponta saindo pela cabeça dele. Havia quem dissesse que seus gritos foram ouvidos até em Recife. O que todos concordavam era que Lampião havia mandado um recado claro: mexer com Maria Bonita ou com qualquer pessoa sob sua proteção seria pagar com a vida, e que não importava quão rico ou poderoso alguém se achasse, no sertão, a justiça do cangaceiro chegava a todos. A fazenda Três Pedras foi dividida entre os trabalhadores, que formaram uma espécie de cooperativa. Pela primeira vez em décadas, as terras produziram não apenas para enriquecer um só homem, mas para alimentar todas as famílias que nela viviam. As moças que haviam sido desonradas pelo coronel encontraram paz e respeito entre os seus. Maria Bonita, quando soube do destino de Epaminondas, limitou-se a comentar: bem feito. Homem que não respeita a mulher não merece nem ser chamado de homem. Lampião nunca mais tocou no assunto, mas seus homens notaram que ele ficou de bom humor por várias semanas após o episódio. Dizia-se que ele até assobiava durante as cavalgadas, coisa rara de se ver no Rei do Cangaço. O corpo do coronel ficou no terreiro até que os urubus e o tempo se encarregaram de limpar os ossos. A estaca permaneceu ali por anos, servindo como lembrança do que acontecia com quem abusava do poder no território de Lampião. Alguns diziam que nas noites de lua cheia ainda era possível ouvir os gritos de Epaminondas ecoando pelo terreiro vazio. Outros garantiam que isso era apenas o vento passando pela madeira ressecada da estaca. Mas todos concordavam numa coisa: depois daquele dia, nenhum coronel da região ousou desrespeitar publicamente uma mulher sob a proteção de Lampião. E assim terminou a história do coronel Epaminondas Cavalcante de Albuquerque, o homem que confundiu poder com impunidade e descobriu tarde demais que no sertão de Lampião até os mais poderosos podiam virar espetinho na hora do ajuste de contas. A estaca permaneceu ali como um monumento silencioso à justiça sertaneja, lembrando a todos que passavam que no reino do cangaço, quem planta vento, colhe tempestade. E quem semeia humilhação, colhe morte. E assim foi o fim do coronel Epaminondas, de tirano temido a espetinho no terreiro. No sertão de Lampião, quem plantava maldade colhia ferro afiado, e o rei do cangaço nunca deixou desaforo barato. Gostou dessa história brutal do cangaço? Se inscreva no canal e deixe o like para mais relatos sangrentos do sertão nordestino.